Meu nome é Giovanni e eu vou resolver aqui o exercício que fala sobre a dimensão de uma caixa com um lado quadrado. Então, inicialmente, o enunciado ele tem os itens A e B, e o item B o enunciado do item B é: suponha que, em vez de uma caixa com base quadrada, você possua uma caixa com lados quadrados, cujas dimensões são h por h por w, e cujo perímetro é 2h mais 2w. Que dimensões darão à caixa o maior volume nessas condições? Ok, então, para o primeiro item, o item A, o primeiro passo seria definir as equações principais. Como dito, as dimensões da caixa são h por w. Então, o volume seria h ao quadrado vezes w. O perímetro, como já foi dito, se daria por 2h mais 2w. Ok, vamos então agora isolar uma das variáveis e substituir na fórmula do volume, para tentar encontrar as outras variáveis. Então, nesse caso, vamos isolar a variável w e substituir na fórmula. Temos então que 2w é igual a P, que é o perímetro, menos 2h, o que nos dá com um w sendo igual a P sobre 2, P sobre 2 menos h, porque no caso nós dividimos toda a equação por 2 para ter o valor de apenas 1h. Agora, substituímos essa função na função de volume. Então, aplicamos h na função v, onde temos que vem função de h é h ao quadrado vezes p sobre 2 menos h, onde, continuando a equação, nós temos a equação de p ao quadrado, p sobre 2 vezes h ao quadrado menos h ao cubo. Agora, nós vamos encontrar o ponto crítico. Vamos derivar a função do volume em relação a h, para que assim nós consigamos encontrar qual que seja o volume de fato da caixa. Então, no caso, nós derivamos a função e temos a função p sobre 2 vezes 2h menos 3h ao quadrado. E, por fim, temos p vezes h menos 3h ao quadrado. Igualando a zero, então, e colocando o h em evidência, nós temos a função nesse formato. E como o h nos daria um volume igual a zero, o ponto crítico que gera o volume máximo se dá por P menos 3h igual a zero, onde h é P sobre 3. E agora encontramos a dimensão do valor W correspondente. Então, substituindo o valor de h encontrado na equação W, damos que na equação W que está aqui em cima, que no caso é 2W, W é igual a P sobre 2 menos h, nós temos agora o valor de h, e temos que a equação fica P sobre 2 menos P sobre 3, onde, fazendo a subtração das frações, obtemos o resultado P sobre 6. Então, o que podemos concluir sobre isso? Que as dimensões que dão à caixa o maior volume são quando o valor de h é igual a P sobre 3 e W é P sobre 6. A altura de h, então, deve ser o dobro da largura do W. H, então, é igual a 2 vezes o W. Tendo em vista que P sobre 3 é o dobro de P sobre 6. Agora o item B, onde nós esboçamos um gráfico em relação à função do volume. Podemos ver que o gráfico tem esse formato, com um leve pico em P sobre 3 e ele acaba descendo em diante. Então, analisando as funções e vendo o comportamento do gráfico, nós podemos enxergar que as interseções com o eixo h, no caso onde a função é igual a zero, nós temos que h ao quadrado vezes p sobre 2 menos h é igual a zero, onde h acaba sendo igual a zero. O valor de h acaba não podendo ser negativo e não pode passar de p sobre 2, senão o valor w seria negativo. Então, o gráfico faz sentido apenas no intervalo onde
onde P sub 2 é maior ou igual a H, que é maior ou igual a zero. E o ponto máximo que calculamos no item A é quando temos o pico da curva acontece exatamente em P sub 3, sendo aqui nessa pequena curva. Comparando então, de fato, com o resultado que obtivemos do item A, é confirmado que visualmente confirma, o esboço do gráfico confirma visualmente a resposta que tivemos no item A. No intervalo que representa então a situação real, que no caso é P sub 2 maior que H, que é maior que zero, o volume começa em zero e sobe até atingir seu ponto mais alto em P sub 3. E depois o gráfico começa a decrescer novamente.